Olá, meus irmãos, aqui quem fala é Leandro Silva, este é o canal Vida Plena, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui com mais um estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos no quarto trimestre de 2021 e estamos na lição de número 3. Estamos estudando sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. Desde já, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sugestão nos comentários. Quando você deixa o like, você indica para a plataforma que este conteúdo é bom, que este conteúdo é proveitoso e assim a plataforma indica este vídeo para outras pessoas. E isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal. Hoje a lição de número 3, cujo título da lição é A Conversão de Saulo de Tarso. Nós vamos nos surpreender, a cada semana, melhor dizendo, nós estamos nos surpreendendo com os detalhes da vida deste homem, os detalhes trazidos pelo comentarista e pastor Elienay Cabral, um grande homem que eu admiro bastante, e ele traz detalhes da vida e ministério deste homem, e eu convido você a se surpreender comigo. Como eu disse, o título da lição é A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo está em Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4, está escrito da seguinte maneira: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então este texto relata o fato, o acontecimento que marcou a conversão de Saulo de Tarso. Ele teve um encontro com Cristo. Não podemos dizer que foi um encontro face a face, porque ele não viu a face de Cristo, mas foi um encontro marcante na vida deste homem, onde ele esteve diante de Deus, e ali ele foi convencido do caminho a que ele estava tomando. Nós já falamos aqui sobre alguns detalhes da vida do apóstolo Paulo, que ele imaginava estar pensando certo, enfim, nós vamos discutir aqui, falar sobre a conversão deste homem, todas as implicações da conversão de Saulo de Tarso. A verdade prática está escrita da seguinte maneira: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Então, esta é a nossa verdade prática, que fala as implicações, como nós falamos, as implicações da verdadeira conversão do homem, o que é de fato uma conversão do homem. Infelizmente, nós voltamos a tocar em assuntos sensíveis, onde muitos que professam, que afirmam serem seguidores de Cristo, mas não demonstram através dessas três faculdades, uma transformação nessas três faculdades, né, que é intelecto, vontade e ação. Então, isso implica a verdadeira conversão do homem, quando essas três faculdades elas são movidas ou elas são transformadas pela ação do Espírito Santo. E nós vamos ver que a conversão do apóstolo Paulo passou por essa transformação. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 9, e assim está escrito no texto sagrado. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então esse é o texto que relata, assim como o texto áureo, esse texto mais completo, relata a conversão deste grande homem de Deus e que evento Deus preparou. Nós percebemos que Deus preparou local, nós vemos que Deus preparou o ambiente e Deus preparou também o evento, né? o fato em si que aconteceria, que foi a resplandecente luz. Deus sabe exatamente como entregar a mensagem para cada um de nós. Por isso é dispensável todo o ajuste humano para levar uma mensagem de Deus a outro homem, porque Deus sabe exatamente como fazer com que a mensagem chegue a cada um dos seres humanos que habitam na face da terra. Sabe quais palavras ou quais eventos são necessários para convencer o ser humano do caminho que se tem tomado. Certo é que muitas pessoas, nós vamos aprofundar isso na lição, muitas pessoas também tiveram grandes eventos nos quais foram confrontados por Deus, mas diferente do apóstolo Paulo, optaram por não seguir a vontade de Deus. E isso nós vamos falar mais adiante no decorrer dessa lição sobre a voluntariedade, sobre a responsabilidade humana. Então a introdução traz, esse texto já também nos conduz à introdução, que fala que a conversão deste homem foi um marco na história do cristianismo. A conversão do apóstolo Paulo foi um marco na história do cristianismo, porque marca aqui uma mudança radical na vida de um homem, na vida de um ser humano. Se nós analisarmos o texto sagrado, é uma mudança radical, uma mudança de postura, digamos assim, um 180 graus, uma mudança de 180 graus no destino a que ele estava tomando. E tão marcante que foi, tanto a conversão e quanto a vida deste homem, que hoje nós estamos aqui estudando desta palavra. Jesus fez questão de chamar Paulo, quando eu disse que o Senhor marcou o local, marcou o ambiente, que o Senhor preparou o local, preparou o ambiente, preparou até pessoas para estarem com ele, preparou casa para o apóstolo Paulo, até então Saulo, né, assim, tratado como Saulo, permanecesse ali em Damasco, preparou alguém para ir orar por Saulo. Então Deus preparou todas as circunstâncias para a conversão deste homem e tratou de falar com ele de maneira impactante, né? Uma mudança radical resultante de uma abordagem impactante. E esta é o início dessa trajetória apostólica deste homem que deixou um legado tão importante para nós, que foi tão importante para a nossa evangelização, nós que somos gentios. O ponto de número 1, no primeiro parágrafo, fala sobre a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural.
Meus irmãos, entendamos uma coisa. Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. Por causa desta perseguição, muitos cristãos já até haviam fugido de Jerusalém e quem sabe quando ele estava indo ao caminho de Damasco, ele estava indo atrás destes cristãos fugitivos. Ele recebeu cartas dos sacerdotes para ir a Damasco e até adentrar nas sinagogas e apreender pessoas, homens e mulheres, que estivessem ali seguindo a seita, estivessem seguindo a Cristo. Então, ele era temido por esta classe de pessoas, pelos cristãos. E somente, talvez pelo fato de ser temido, as pessoas não arriscavam levar a mensagem de salvação até Saulo. Então, foi uma iniciativa do próprio Deus providenciar essa experiência sobrenatural para que este homem viesse a crer na mensagem salvífica de Cristo Jesus. Então ele caiu por terra. E aqui, meus amados, entendamos uma coisa. Paulo, ele estava muito... a sensação de potência que ele tinha era muito grande, porque ele tinha até mesmo a capacidade de consentir. E aqui entendamos permitir ou ser ou agir em conjunto, digamos assim, em permitir, melhor dizendo, né, a palavra certa, permitir a morte de alguns. Dentre estes alguns nós destacamos a morte de Estevão. Então ele estava se sentindo potente. Ele estava com cartas, né, com autorizações. Então ele também estava exercendo um poder dado pelos sacerdotes, pela casta sacerdotal. Então ele, no caminho, e talvez ainda respirando ameaças, conforme ele próprio diz, talvez ele se sentia como um touro bravo e muito forte, né? Um touro quando está prestes ali a combater com outro touro, ou prestes a atacar algum outro animal, ou atacar até mesmo o ser humano, que ele dá aquelas respiradas bem fortes, talvez até mesmo para intimidar. Paulo estava se sentindo desta maneira, muito forte, ansioso para atacar, demonstrando a sua força. Foi quando ele teve um encontro com Cristo. E então ele foi derrubado ao solo. Nós não sabemos ao certo se ele estava numa carruagem, se ele estava a pé, ou se ele estava num cavalo. Muito provavelmente, é a minha opinião, uma opinião pessoal, de que ele estava montado a cavalo e viesse a cair ao solo. Essa parte a Bíblia não fala porque é irrelevante. Então ele caiu ao solo e de imediato uma luz muito forte resplandeceu de maneira que o cegou. E uma coisa para dar insegurança ao ser humano é ele não enxergar, né? A pessoa não tem segurança, ela não tem segurança no caminhar, ela não tem segurança no pegar algum objeto, porque ela não tem aquela certeza absoluta onde está pisando ou em que está pegando. Então o Senhor tirou-lhe essa sensação de poder e lhe deu uma sensação de fragilidade e de dependência, porque o texto sagrado fala que ele foi conduzido pela mão até Damasco. E ao se sentir como um touro, como um predador, o Senhor fala com ele: Saulo, por que me persegues? Né? Dura coisas é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões geralmente é uma vara, que ela tem um espeto na ponta. Aqui na nossa região nós chamamos de ferrão, onde o boi ele é domado, o boi ele é conduzido quando ali está quando o seu proprietário está ali cuidando, né, da manada, e aqueles que insistem em desobedecer a condução do proprietário, do boiadeiro, ele é conduzido pela força através deste ferrão, através desse aguilhão. Então o Senhor entregou uma mensagem que foi diretamente no coração do apóstolo Paulo. Então foi essa experiência impactante que este homem teve
ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco. E ali, naquele encontro, a graça se manifestou ao Saulo de Tarso. A graça se manifestou ao Saulo de Tarso. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o apóstolo Paulo não se converteu em um dos seus livros. Ele diz que o apóstolo Paulo não se converteu, mas que ele foi convertido pelo próprio Cristo. A minha ideia é divergente, não é contrária. Quando eu digo divergente, eu aceito a possibilidade disso estar correto, porém eu creio no livre-arbítrio e eu creio que a graça ela não é irresistível, e que Paulo tinha a opção de sim ou não resistir a este encontro com Cristo e continuar no seu caminho de perseguição aos seguidores de Cristo. Mas certo é que a graça se manifestou de uma maneira impactante, né? Esta é a palavra, impactante. E Saulo tinha essa opção de seguir ou de não seguir a Cristo, né? E a graça se manifestando de maneira impactante, a graça ela é a porta de entrada para a conversão do ser humano. A graça, que é o favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação em Cristo Jesus. Nós pecamos, os nossos pecados, pelos nossos pecados, nós somos dignos de morte, mas Cristo morreu em nosso lugar e nos abriu e nos presenteou com a graça, com este favor imerecido. E a graça, ela escancara, ela abre a porta da salvação para todos os homens. E a partir dali, sendo o primeiro passo, após essa porta estar aberta, o primeiro passo é a conversão do ser humano. Então este é o ponto de partida, e o ponto de partida que foi a manifestação de Cristo, e isso abriu, isso foi um convencimento intelectual sobre Jesus. Nisso aí iniciou-se a obra regeneradora de salvação, a obra transformadora, regeneradora. A obra iniciou-se ali na vida de Saulo a partir deste instante. Foi uma conversão, foi uma transformação intelectual que resultou numa conversão, e uma conversão que resultou numa transformação intelectual. As duas trabalharam de maneira simultânea e convergente, né? Uma contribuiu para a outra. E essa outorga da graça resultou no ápice da conversão, ou no ápice da vida do ser humano, que é confessar a Cristo como Salvador de sua vida. Na minha visão, este é o ápice do ser humano, é quando ele é capaz de confessar a Cristo como Salvador da sua vida. Lembrando, né, que assim como que todos nós somos pecadores, todos nós viemos de uma vida de pecado, e ainda, por mais que nos esforçamos bastante, ainda cometemos erros e ainda pecamos. Mas a morte, né, era a sentença para todos nós. Mas fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, pela graça salvadora do Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo foi alcançado. O ponto 2 vem falar para nós sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão, e o parágrafo 1 fala sobre a conversão, começa no arrependimento. A palavra bíblica, a palavra para arrepender-se, do grego bíblico, significa metaneo, né? Meta vem de mudança, que quer dizer pensar de maneira diferente, ou seja, uma mudança na maneira de pensar. Como eu falei no início desse vídeo, é uma conversão a 180 graus, foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, e literalmente foi isso, porque de perseguidor ele vem futuramente a se tornar perseguido. Então foi uma conversão, uma mudança na maneira de pensar. Essa mudança na maneira de pensar do ser humano, ela induz também a uma maneira de falar e a uma maneira de agir. Há uma progressão
há uma progressão na conduta do ser humano. Primeiro nós pensamos, depois nós falamos e depois nós agimos. O que eu penso, geralmente eu falo. Que o meu coração está cheio, eu falo. E o que eu falo vai se tornando os meus hábitos. Então, a conversão, ela induz a uma correção de atitudes. E ela é uma doutrina bíblica, por quê? Porque ela não muda, ela é imutável. Enquanto houver humanidade, enquanto o ser humano, enquanto houver ainda a porta da salvação aberta, é algo que vai ocorrer na vida do homem que decidir por se achegar a Cristo. Ele vai precisar passar pela conversão. E a conversão, ela é o início da trajetória com Cristo. Ela torna, de imediato, ela torna o ser humano apto a tomar posse no reino de Deus. Lógico que enquanto Cristo não vier, esta conversão ela precisa ser seguida, né? Ela precisa estar acompanhada da santificação, que aí já está ligada ao nosso cotidiano, a maneira como nós vamos nos portar, nos purificando, nos limpando através nós somos limpos espiritualmente pelo sangue de Cristo e nós vamos corrigindo as nossas atitudes, observando a palavra do Senhor. Então ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então quando nós nos convertemos, nós estamos abrindo mão. Por mais que ainda nós demoramos deixar alguns traços deste velho homem, mas ali marca o despojamento, quando eu de fato, nós abrimos mão, melhor dizendo, dos comportamentos do velho homem e estamos decidindo por Cristo e estamos abertos a receber um revestimento da parte de Deus. A conversão do apóstolo Paulo, ela provocou uma transformação pessoal. Ali nós podemos entender que quando os olhos físicos de Paulo eles foram tapados, né, ele viu que era frágil novamente, ele permitiu que os seus olhos espirituais fossem abertos. E ali ele percebeu que ele estava seguindo a Cristo, que ele estava perseguindo a Cristo. Irmãos, eu já falei que quando Saulo estava perseguindo o povo cristão, ele pensava estar fazendo o certo. Ele temia que Israel viesse incorrer novamente em apostasia. Então ele pensava estar fazendo o certo. Quando ele se encontrou com Cristo, e melhor dizendo, isso me permite dizer que ele era um homem bom, né? Embora fez muitas coisas ruins, mas ele pensava estar fazendo certo, ele era um homem bom. E naquele encontro, ele percebeu que estava errado e imediatamente ele optou por Cristo. Então teve uma transformação pessoal. Naquele momento houve uma transformação pessoal e quando os seus olhos espirituais foram abertos, ele conheceu a Cristo. E até então, conheceu o seu perseguido como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Então tanto que quando ele ouve a voz do céu, Paulo temia a Deus, que quando ele ouve a voz dos céus, ele já pergunta, quem é Senhor? E o texto traz que o S maiúsculo, ou seja, o Senhor se referindo a Jeová, se referindo a Cristo. Então, ele de uma vontade egoísta, de uma vontade individualista, Saulo agora ele demonstra uma completa resignação, né? Ou seja, ele abre mão do seu eu e passa a viver o propósito de Cristo. Ele abre mão dos seus até então propósitos pessoais e passa a viver os propósitos que Cristo tem para ele. Nós vemos, eu já vi exemplos assim,
muitos exemplos assim, e assim deve ser a nossa vida. Quando nós entendemos que há uma causa maior, até conhecermos a Cristo, nós temos algumas causas e nós trabalhamos e pelejamos por estas causas. Faculdades, empregos, conquistas aqui no mundo, quem sabe posições, enfim, nós lutamos por muitas causas. Mas quando nós conhecemos a Cristo e entendemos o nosso lugar dentro do reino de Deus, quando nós entendemos como deve ser o nosso posicionamento, acontece muitas vezes de nós abrirmos mãos daquelas causas que nós buscamos há muito tempo para então prosseguir a uma causa maior, que é arrebanhar, que é evangelizar e arregimentar pessoas, né? Buscar pessoas para que estas venham ao conhecimento da salvação através de Cristo Jesus e sejam salvas por Cristo Jesus. Então Paulo conheceu uma causa maior. Até então o que ele conhecia era a causa dos sacerdotes. O que ele conhecia era a causa dos fariseus. Mas ao encontrar-se com Cristo, ele teve acesso, os seus olhos foram abertos a uma causa muito maior. E aí nós vemos uma atitude de resignação, uma atitude de renúncia aos seus próprios interesses, aos interesses da sua classe religiosa, para então dedicar-se ao interesse do reino de Deus. E como nós falamos, e voltamos a repetir, a conversão ela faz parte da doutrina bíblica, uma vez que ela é necessária a todo ser humano que quer se achegar a Deus. A verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta, e essa meia volta vai em direção a Cristo. É uma coisa muito importante que nós devemos destacar aqui, que é sobre a tristeza que é gerada no coração do homem, a tristeza que é gerada no coração do ser humano, quando ele tem conhecimento do pecado. A Bíblia trata esse texto como o reconhecimento do pecado, quando nós temos a consciência. Por isso que nós falamos anteriormente sobre intelectualidade, sobre cognição, porque faz parte do conhecimento. Quando nós temos o conhecimento da nossa situação espiritual, nós temos a tristeza, né? Nós nos entristecemos por causa do nosso pecado. Mas a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento e para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, quando nós, conhecendo a Cristo, nós conhecemos as nossas atitudes, nós nos entristecemos por ela, por essas nossas atitudes. E essa tristeza nos conduz, faz com que nós cheguemos mais perto de Cristo, para nos parecer mais com Cristo e abandonarmos essas atitudes, e dessa aproximação com Cristo ninguém se arrepende, né? De nos aproximar de Cristo ninguém se arrepende, e diz que em contrapartida a tristeza do mundo, esta conduz para a morte, porque o mundo não tem conhecimento de Cristo. Então essa é a doutrina da conversão que está presente na trajetória cristã de todo ser humano, e ela é uma imutável, todos nós obrigatoriamente tivemos ou teremos que passar por essa, teremos, eu digo, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então todo homem, todo ser humano, ele já passou ou terá de passar por essa conversão se quiser se achegar a Cristo. Nós vemos que como obra de Deus, a conversão ela é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito do homem. Então a conversão também ela é marcada por características externas. Como o profeta João Batista dizia
que as pessoas que fossem passar pelo batismo, ele pregava, né, raça de víboras, que até quando fugiria da ira do Senhor, produzivos, pois, frutos dignos de arrependimento, e fruto é algo visível. Então a conversão, ela de maneira, ela marca de maneira visível uma mudança na trajetória do ser humano. E o ponto 3 vem falar para nós sobre as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. São 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. A primeira faculdade que ela é mudada, que ela é transformada no ser humano, ela é a faculdade intelectual, né? O campo da intelectualidade, do conhecimento, da razão, do racionalismo. E aqui eu quero falar algo que parece ser paradoxo. Eu chamo isso de racionalismo espiritual, né? Parece uma coisa ser contrária da outra, mas não é. Racionalidade, razão, aplicar raciocínio nisso, né? Que há essa mudança intelectual, essa mudança racional. E ela é espiritual porque está se tratando, está conduzindo o indivíduo a ser um novo homem, está conduzindo o indivíduo a uma transformação espiritual. Então é um conhecimento. A primeira coisa, o indivíduo ele é trazido à luz do conhecimento sobre a sua condição, sobre a sua situação de pecador. Por isso a palavra fala que nós devemos anunciar a palavra. Em Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala para que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o indivíduo ele precisa ouvir, ele precisa chegar ao conhecimento do pecado através da sua cognição, que é a capacidade de aprender, né? A sua intelectualidade ela é transformada, ele obtém um novo padrão intelectual, porque agora ele tem conhecimento do seu pecado. E a Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a primeira coisa que o indivíduo precisa mudar é a consciência. Nós vemos pessoas que têm um passado em comum, passado de drogas, de prostituição, de idolatria, de crimes. Muitas pessoas que têm isso em comum. Algumas reconhecem a Cristo como Salvador. Algumas aceitam, entram pela porta da graça e se convertem. Outras não. O que é isso? Isso é consciência. Algumas têm consciência do seu pecado, outras ainda não têm consciência do seu pecado. Ou, se têm a consciência do seu pecado, não tiveram a segunda e a terceira faculdades transformadas. E a segunda faculdade é a faculdade das emoções. Quando o indivíduo ele tem a sua intelectualidade transformada, o seu conhecimento, a faculdade intelectual transformada, ele tem 2 opções. Ou ele se entristece e se aproxima de Cristo, ou ele cauteriza a sua mente e se torna cada vez mais um pecador contumaz em direção à condenação eterna, né? Os que fazem a opção da primeira, estes têm as suas emoções transformadas. Eles passam a não sentir mais alegria no pecado. Eles passam a querer, a ter prazer, estar próximo de Cristo e a fazer como Cristo fez e a andar como Cristo andou. Nós falamos anteriormente sobre a tristeza. Essa é a palavra-chave nesse campo, que demonstra a mudança nesse campo. É quando nós sentimos tristezas
pelos nossos pecados. Gente, é muito triste e é muito sério tudo isso. Todos nós, inevitavelmente, vamos falar assim, mas na verdade não é inevitável, mas todos nós, de maneira geral, nós pecamos, nós falhamos. E o que determina, na minha opinião, que determina a nossa proximidade com Cristo é a maneira como lidamos depois de pecado. Se nós entristecemos ou isso virou algo normal na nossa vida. Então você, professor, esteja atento a isso. Né? Pergunte aos seus alunos, façam essa pergunta e não exijam deles a resposta, uma pergunta retórica. Quantos, né, de nós temos nos entristecidos pelos nossos pecados? Porque nós ainda pecamos e nós precisamos estar atentos a isso, ok? Então, a faculdade das emoções, ela é transformada. O próprio salmista Davi, ele se entristeceu bastante. O Salmo 51 fala sobre isso, que após ele pecar, ele se entristeceu, e o fato dele se entristecer, o fato do ser humano se entristecer, faz com que recorra à misericórdia de Deus. Foi isso que o salmista fez, foi isso que Saulo fez, e é isso que nós devemos nos fazer, entristecermos pelos nossos pecados e nós suplicarmos a misericórdia de Deus, de não sermos condenados, e suplicarmos pela sua manifestação, pela manifestação ainda maior da graça dele para conosco. E por fim, a última faculdade é a vontade. Então, à medida que o ser humano ele tem a sua intelectualidade transformada, as suas emoções transformadas, ele perde a vontade de permanecer na prática do pecado. Ele já não sente atração por permanecer na prática do pecado. E assim, a sua vontade, ela é, o foco da sua vontade, ele é mudado. Né? O foco da sua vontade, ele é mudado. Ele passa a querer aprender com Cristo e aprender da palavra de Deus. Ele quer se parecer com Cristo. Essa é uma característica de todo homem que passa pela conversão. É querer se aproximar o seu comportamento com o comportamento de Cristo. Então, o seu intelecto, passando essa faculdade, essa transformação, a transformação dessa faculdade, ela é precedida pela transformação de outras duas faculdades. E, assim, fazer uma leitura aqui da última parte deste parágrafo, que diz: há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Rapidamente, há quem diga que o ser humano, lá no Jardim do Éden, ainda com Adão e Eva, perdeu o livre-arbítrio. Ele perdeu essa opção de escolher ou de não escolher pecar. Nós refutamos essa ideia. E nós refutamos ainda pela Bíblia e refutamos ainda em Gênesis. Quando uma prova de que o homem não perdeu o seu livre-arbítrio, não perdeu a sua opção de escolha, está quando Deus fala com Caim. Olha para você ver, olha para nós vermos. Deus falou com Saulo, Deus se apresentou a Saulo. Deus também se apresentou a Caim e falou: Caim, por que o seu semblante está caído? O pecado jaz à porta, né? O seu desejo será para ti, ou seja, aquilo que você escolher vai acontecer com você. E Deus alerta ele para que ele não viesse pecar matando o seu irmão. Então, quando Deus fala com ele, ele tem a opção. Significa que ele tem a opção de matar ou não matar seu irmão, de que o pecado jaz à porta, o pecado estava muito próximo. Caim escolheu por alimentar o seu desejo pecaminoso, alimentar sua ira. Saulo também, da mesma forma, teve encontro com Cristo, Cristo falou com ele, e ele, por opção, ele decidiu seguir a Cristo. Então, o ser humano ele não perdeu o livre-arbítrio. O ser humano não perdeu
o livre-arbítrio, ele ainda tem a capacidade de escolher de se peca ou se não peca. E para nós concluirmos, a graça de Cristo, a graça de Deus, ela é imensa, está aberta a todos os homens. E esse evangelho perfeito e perpétuo está disponível a todos os homens. Mas para a salvação do homem, a graça de Deus, ela trabalha juntamente com a responsabilidade humana. O indivíduo, ele precisa ter a consciência, ele precisa ter a autorresponsabilidade, ele precisa saber que ele precisa tomar decisões e atitudes para que usufrua da graça perfeita, da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então, esta é a lição de hoje, que fala sobre a conversão de Saulo. Eu espero que tenha sido útil a todos vocês. Desde já, peço mais uma vez que inscreva-se no nosso canal, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, com seus conhecidos, com a sua igreja e ajude-nos no crescimento do nosso canal. Deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima semana.